O gato da Alice é um bom mentor? Exatamente, ele ensina muita coisa, ele dá as dicas, ele faz, né, dá umas instruçõezinhas, né? Mas a gente tem o Yoda, né? Mestre Yoda, famosíssimo, né? É o próprio mentor, né? Mas a gente tem essa figura que pode aparecer de várias formas. Lembrando que ela não precisa ser clichê, né? O mentor, ele pode ser mais velho, mas ele pode também ser mais novo. No Pinóquio é o Grilo? O Grilo, ele é um mentor? Exatamente. Então ele força... Tá lá pra encher o saco. Ele força o herói a enxergar uma série de coisas e a, né, passar por um processo de transformação e melhora de si mesmo, ter mais capacidade de fazer as coisas. Exatamente. Como esse, existem vários outros. Um famosíssimo e muito utilizado, e que a gente, né, escritores podem deitar e rolar, é o trickster. No Brasil, acho que a tradução desse arquétipo é do malandro, né? Ele não é malvado, mas ele não é confiável. E ele tem senso de humor e ele sempre apronta. Ele cria o caos onde quer. Um exemplo da cultura pop é o Pernalonga, né? O Pernalonga é a exemplificação do trickster. E o trickster é interessante, né? Nas culturas nativas americanas, eles têm a figura do coiote, né? Que é exatamente isso. É um ser que apronta. Ele apronta às vezes para o bem, às vezes para o mal. A gente, para nós aqui, talvez seja o Exu, né? Apronta enganando a pessoa, mas de modo geral, o contato com essa figura que é malandra, né, leva o herói ou a heroína a descobrir bastante coisa. Pode até descobrir pela dor, né? Pode se ferrar tanto que aí descobre, opa, não posso confiar nas histórias que esse malandro me conta, né? O pessoal tá falando do Gandalf aqui também, né? O Gandalf, ele é o arquétipo do mago, que também ele assume várias... Ele às vezes é professor, às vezes ele é um mentor, né? No Rei Arthur, por exemplo. Mas o mago é um outro arquétipo, né? É um arquétipo tipo de poder. É alguém que tem acesso a poderes, podem ser mágicos ou não, mas ele consegue mexer no universo de uma forma muito impactante, né? O mestre dos magos no Caverna do Dragão. Sim, o mago é uma beleza, né? Você colocando ele na sua história, seja de que forma for, lembrando, né? Não precisa ser de uma forma clichê, né? Você pode pôr um ser poderoso que tem a capacidade de mudar as coisas na forma que você quiser, né? Aliás, é sempre sábio isso, você mexer com o arquétipo de uma forma que ele seja interessante e novo, mas o conteúdo emocional tá lá. Exatamente, o Gandalf é um mago. Quem que falou aqui? O Jota tá falando, o Hermes, o Saci Pererê e Exu são tricksters. Exatamente. Saci Pererê é perfeito. Total, é o próprio trickster. Apronta tudo, sai correndo, mexe nas coisas quando ninguém tá olhando, tira do lugar. Exatamente. O Saci Pererê é, na nossa mitologia, o trickster, que é uma delícia, né? O trickster, veja, você bota uma figura dessas em qualquer história, tudo que tava certinho fica de pernas pro ar. Então, em qualquer história, a figura no malandro, né, em todas as histórias que aparece, né, o Nelson Rodrigues usava bastante malandro. Veja, pronto, ele entra, joga charme, engana todo mundo, tem uma conversinha, tem lábia, né, e depois que ele passa, nada é como estava, né? Fica tudo de pernas pro ar. Então é um arquétipo muito interessante. E ele causa o que nas histórias é interessante escritores ficarem de olho, porque ele causa movimento, né? Então você tá lá com um herói tendo lições com um mentor, por exemplo, seja em que formato for. E você joga um trickster ali,
a coisa vai desandar para lados inesperados. A zoeira tá feita. O que sempre surpreende, é um bom efeito, né? Então, a gente tem essas figuras, né? Veja, você nem precisa explicar muito, né? Um trickster, ele tem esse cerne, assim, de irreverência absoluta por tudo e todos, e ele consegue enganar tudo, todo mundo, né? Então, é uma figura, inclusive, que causa prazer, né? Quando ela aparece na literatura. Olha, Luciana Montessan, vou criar o arquétipo do escritor-herói, subindo as escadas do sucesso, assim como fez o Rocky Balboa, com aquele moletom cinza, pulando de tanta felicidade como uma gazela louca. Só que assim, ó. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.